E aí, povo de Deus, tudo bem? Aqui é Maicon Liva. Estamos em mais um vídeo dentro da série Esperança. Fica comigo. A vida, ela é feita de sacrifícios. Se tem uma das coisas que eu aprendi é que decidir é cortar. Todas as vezes que você decidir por algo, você está cortando a possibilidade do outro. Por exemplo, você que decidiu casar. Você naquele momento, no momento que você decidiu entrar em um relacionamento, você estava cortando as possibilidades de se relacionar com outra pessoa, na verdade, pelo menos é assim que é para ser. Todas as vezes que você decide por uma coisa, você está cortando a outra. Decidir é cortar. E isso fala de sacrifício. A vida é feita de sacrifícios. Para se chegar ao lugar que você quer, para se chegar a um objetivo, para alcançar algo, você tem que ter sacrifícios. E hoje eu quero falar sobre o maior sacrifício da história. O maior sacrifício que já aconteceu ao longo dos anos, ao longo dos milênios. O sacrifício de Jesus. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho certeza que alguns de vocês têm dúvidas sobre o confessar a Jesus, sobre o crer em Jesus. O que de fato é crer em Jesus? O que de fato é ter a vida eterna? Deixa eu lhe dizer algo muito claro, muito objetivo. Crer em Jesus Cristo e confessá-lo como seu Senhor e Salvador é reconhecer que Ele fez um sacrifício para te salvar. De forma muito resumida, eu quero explicar que no início, quando Deus criou o homem, Adão e Eva, como a gente já conhece, o homem vivia em perfeita comunhão com Deus. Mas a partir do momento que houve o pecado, houve um rompimento nessa comunhão. Por causa da atitude que Adão tomou juntamente com Eva, Satanás ele começou a ter a legalidade de atuar no mundo por meio do pecado. Então o homem ele se tornou falho, e não somente isso, o homem ele se tornou prisioneiro do pecado. Era impossível para o homem não pecar, ele não conseguia. E a palavra diz que só tem uma coisa que nos afasta de Deus: o pecado. Se era impossível para o homem viver uma vida santa diante de Deus e o pecado é a única coisa que nos separa de Deus, obviamente, viver uma comunhão digna e fiel com Deus era impossível. Mas foi para isso que Jesus veio. Para nos mostrar que é possível viver uma vida santa, para mostrar que é possível viver uma vida digna e fiel ao Pai. E Ele veio como um homem. A palavra diz em Filipenses que Ele, sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele abriu mão de toda a sua essência, de toda a sua divindade. Ele se fez homem. E como homem, Ele mostrou que é possível vencer. Se eu fosse explicar aqui a obra da redenção, a obra da salvação, com certeza esse vídeo daria 1 hora ou mais. Eu não tenho como fazer isso em alguns minutos. Mas o que eu quero deixar aqui para a sua reflexão é que você custa caro. Jesus, sendo Deus, ele abriu mão da sua divindade e veio ao mundo para se sacrificar por nós. Na antiga aliança, nos tempos antigos, antes de Cristo, para que o homem fosse perdoado, era necessário o sacrifício de um animal. E esse sacrifício, ele cobria, aquele sangue derramado, ele cobria o pecado do homem, mas ele não tinha poder em si para tirar o pecado do homem. Mas Jesus veio como um sacrifício único, e com o derramar do seu sangue naquela cruz, ele retirou o pecado do mundo. E hoje nós temos a possibilidade de viver uma vida santa e digna diante de Deus, uma vida de comunhão com Deus, porque hoje só pecamos se a gente quiser. Temos a possibilidade em Deus, pela graça que nos foi dada, por meio de Jesus Cristo, a possibilidade de não pecar. O pecado na nossa vida tem que ser um acidente de percurso e não algo intencional. A palavra diz que se você confessar o seu pecado e se arrepender e deixá-lo, você alcança a misericórdia. Então, se você pecou, independente do nível que você pode considerar o seu pecado, nada pode nos afastar do amor de Deus. Eu vou passar para vocês uma ilustração que vai trazer de forma muito objetiva, muito clara, tudo isso que eu estou querendo passar, sobre o que foi o sacrifício de Cristo. E aquela comunhão que Adão perdeu no Éden, Jesus ele restaurou. Hoje temos conexão total com Deus por meio desse sacrifício. Father, forgive them, for they know not what they do.
God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho do que foi o sacrifício de Jesus. E eu quero que você entenda, você custa caro. Deus te abençoe.